Olá a todos. Este segundo vídeo da série A Lei de Deus no Velho Testamento é intitulado A Lei e os Profetas e tem como objetivo explorar a relação inseparável entre a lei de Deus e a mensagem dos profetas. Bem, no Antigo Testamento, a lei não era um mero conjunto de normas, mas a expressão viva da vontade de Deus. E os profetas eram seus arautos, convocando o povo à fidelidade à aliança. Separar a lei dos profetas seria distorcer tanto a função da lei quanto o papel profético, uma vez que ambos apontam para o reino de Deus e seu governo sobre a terra. Os profetas constantemente chamaram o povo de volta à obediência à lei, alertando para as consequências do abandono da aliança e denunciando a injustiça no âmbito social e a idolatria. Da mesma forma, a lei servia como padrão de justiça, pelo qual o povo era julgado e pelo qual os profetas traziam seus pronunciamentos. Este vídeo, portanto, busca esclarecer como a lei e os profetas trabalham em harmonia, revelando o propósito de Deus para a história e para a vida do seu povo. Os profetas no Velho Testamento tinham um papel essencial e muito específico. Eles eram os porta-vozes de Deus, chamados para proclamar a sua palavra, interpretar a sua lei e predizer as bênçãos ou maldições que viriam sobre Israel, conforme a obediência ou desobediência à lei de Deus. Ao longo de suas mensagens, o foco constante dos profetas estava em relembrar a nação da aliança com Deus, conforme estabelecida na Torá, e as consequências inevitáveis de se afastarem dessa aliança. Isaías 8:20 captura bem essa função ao declarar: Isaías capítulo 8, verso 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Bem, essa afirmação reforça que a verdadeira luz, a verdadeira revelação é sempre confirmada pela lei de Deus. Os profetas não falavam baseados em sabedoria humana ou ideias próprias, mas fundamentavam suas advertências e promessas na própria palavra de Deus, conforme revelada na lei. Quando Isaías diz a lei e ao testemunho, ele está destacando que todo julgamento profético deve ser avaliado conforme a lei de Deus e as instruções que ele deu à nação. Se um profeta falasse algo que contradissesse a lei, aquilo seria uma falsidade, sem luz, sem verdade. A mensagem dos profetas era, portanto, uma convocação contínua para que Israel voltasse à obediência da lei, pois era nela que se encontravam as bênçãos prometidas, assim como as maldições para a desobediência. Desculpe. Bem, continuando. A mensagem dos profetas sempre destacou que não havia outro refúgio ou força para Israel
fora de Deus e sua lei. Qualquer tentativa de buscar proteção ou solução em recursos humanos, como reis, exércitos, magos ou alianças com outras nações, seria completamente inútil diante do julgamento divino. Somente a fidelidade à aliança com Deus poderia garantir a verdadeira segurança e paz. Isaías 8:10 expressa essa confiança de maneira clara. Tomai juntamente o conselho, e ele será dissipado. Dizei a palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Aqui, Isaías ecoa a certeza de que, por mais que os inimigos de Israel se unissem em planos contra o povo de Deus, seus esforços seriam em vão, pois a proteção real de Israel vinha exclusivamente do Senhor. Quando o povo estava em obediência à lei, Deus estava com eles, e nenhuma ameaça poderia prevalecer. Essa passagem lembra ao povo que, enquanto estivessem em aliança com Deus, as estratégias e palavras dos inimigos não teriam sucesso. A dependência de recursos humanos ou de alianças com outras nações era, na visão dos profetas, um ato de infidelidade à aliança, pois desviava o foco da única fonte de poder e proteção verdadeira, Deus e sua lei. Bem, então, quando Israel rejeitou Deus como seu rei, optando por um monarca humano, foi um claro sinal de afastamento da autoridade divina. Deus declarou que essa escolha representava, na verdade, uma rejeição direta de seu governo. É dito: eles me rejeitaram para que eu não reinasse sobre eles. 1 Samuel 8:7. Ao escolherem um rei humano, o povo de Israel abandonava a liderança soberana de Deus e, como consequência, Deus, por meio de Samuel, profetizou as repercussões desse ato. 1 Samuel 8, 9-18, 12, 6-25. A rejeição de Deus e de sua lei trouxe consequências inevitáveis para a nação. Mesmo com a introdução da monarquia, os reis de Israel ainda estavam sujeitos à lei de Deus. Saul, o primeiro rei, foi julgado com base nessa lei, e sua desobediência resultou em sua rejeição como governante. 1 Samuel 15, 22-35. Da mesma forma, Davi, embora conhecido por sua fidelidade, também enfrentou punições severas por suas transgressões. 2 Samuel 12, 9-14. O reinado de Salomão, igualmente, foi marcado por bênçãos e penalidades, dependendo de sua obediência à lei de Deus. E o mesmo padrão se aplicou a todos os reis subsequentes de Judá e Israel. As reformas ao longo da história de Israel sempre tiveram o propósito de chamar o povo de volta à lei. A apostasia, por outro lado, significava o desprezo por essa lei e por Deus. O exílio na Babilônia, por exemplo, foi apresentado como o cumprimento das maldições previstas na lei, devido ao constante desvio do povo. Jeremias, profeta fiel à lei, proclamou o juízo divino sobre Judá.
E o cativeiro babilônico ocorreu para cumprir a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias. 2 Crônicas 36, 21. Assim, a história de Israel e seus reis é uma constante reafirmação de que a fidelidade à lei de Deus era a base para bênçãos, enquanto a desobediência levava inevitavelmente à maldição e ao juízo. A tentativa de separar a profecia da lei destrói o significado de ambas, pois elas estão intrinsecamente conectadas. Tanto a lei quanto os profetas apontam para um fato central: o reino de Deus e seu governo sobre toda a terra por meio da sua lei. A mensagem bíblica está fundamentada na realidade de que Deus reina soberanamente e sua lei é o fundamento desse governo. Os pré-milenistas acertam ao afirmar que o objetivo da história bíblica é o estabelecimento do reino de Deus. No entanto, eles erram ao tratar esse reino como algo puramente escatológico, ou seja, relegado ao futuro distante e fora do escopo da história atual. Ao fazerem isso, negam a validade da lei de Deus para o presente. A visão de que há um parêntese entre o reino do Antigo Testamento e o reino milenar futuro, na prática, rejeita a continuidade da lei, dos profetas e, em última instância, do reinado atual de Cristo. Bom, negar a lei do rei é negar o próprio rei. E ao separar o reino de Deus da era cristã, os defensores dessa visão acabam negando o governo de Deus no presente e entregando o mundo, em sua concepção, ao domínio de Satanás. Isso explica porque muitos da escola dispensacionalista, como a escofieldiana, sustentam que a era atual está sob o governo de Satanás. Contudo, a mensagem bíblica é clara: Cristo reina. Sua lei está em vigor e seu reino está presente na história, não apenas reservado para o futuro. Ao longo do Antigo Testamento, os profetas frequentemente acusavam a nação de Israel de ter abandonado a aliança com Deus. Este foi o tema central de praticamente todos os profetas, como vemos em passagens como 1 Reis 19:10, onde o afastamento da aliança era interpretado como um abandono do próprio Deus, o rei e de sua lei. A aliança e a lei estão intrinsecamente ligadas. Sem aliança, não há lei, pois uma aliança requer uma lei para ser mantida. Renovar a aliança, algo que foi feito repetidamente no Antigo Testamento, significava renovar também a lei dessa aliança. Cada vez que a aliança era restaurada, como nas reformas conduzidas por Josias e em outros momentos da história bíblica, havia uma renovação do compromisso com a lei de Deus. Isso culmina no Novo Testamento, onde Cristo, na última ceia, renova supremamente a aliança de Deus com seu povo, reafirmando a validade da lei da aliança. A relação entre a aliança e a lei é fundamental
para entender a dinâmica da fé no Antigo Testamento, assim como no Novo. Cada reforma ou renovação da aliança na história de Israel trazia consigo o chamado para uma volta à obediência à lei de Deus, mostrando que a fidelidade à aliança sempre envolvia submissão à lei do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor, e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. 2 Reis 23, 3. O texto de 2 Crônicas 34, 31 a 32 ressalta como a reforma espiritual e a renovação da aliança partiram diretamente da autoridade do rei. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto, que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. 2 Crônicas 34, 31 a 32. Bem, o desejo de retorno à fidelidade à lei de Deus foi liderado pelo rei, que assumiu uma posição de aliança perante o Senhor. Ele se comprometeu, junto com todo o povo, a andar nos caminhos do Senhor, a obedecer seus mandamentos, testemunhos e estatutos com todo o coração e alma. Essa renovação da aliança não foi apenas um ato pessoal do rei, mas algo imposto à nação, unificando todo o povo de Jerusalém e Benjamim em obediência à lei de Deus. Esse compromisso com a aliança revela a soberania de Deus sobre todas as coisas. A lei da aliança confirma que Deus é o Senhor absoluto, e como afirma o livro de Naum 1:3, ele tem o controle sobre a criação e utiliza elementos como tempestade e pestilência como ferramentas de juízo contra reinos que se rebelam contra sua autoridade. Através da obediência à sua lei, a nação estava se submetendo ao governo soberano de Deus, o qual possui poder sobre todas as forças da natureza e da história. A Bíblia também mostra que a restauração da lei e da aliança era um meio de preservação e bênção para o povo. Em contraste, o afastamento da aliança trazia juízo, uma mensagem repetida em todo o Antigo Testamento pelos profetas e reafirmada pelos reis piedosos, que conduziram reformas na história de Israel. Bem, a oração de Elias, conforme
relatado nas Escrituras foi profundamente enraizada nos princípios da lei de Deus. Baseada em Deuteronômio 28, 23, onde o Senhor advertiu que, se o povo de Israel desobedecesse a sua lei, o céu se tornaria como bronze, sem chuva, e a terra como ferro, incapaz de produzir colheitas. Elias clamou a Deus para que essa maldição se cumprisse. Sua intercessão não foi uma expressão de mero desejo pessoal, mas sim uma oração fundamentada na justiça e nas promessas da aliança de Deus. Elias orou para que a maldição da seca viesse sobre um povo que havia abandonado a lei do Senhor, demonstrando que a verdadeira oração deve sempre estar dentro dos parâmetros da lei divina. Podemos orar pela conversão dos pecadores, mas não podemos pedir que sejam abençoados enquanto permanecem em sua iniquidade. Da mesma forma, podemos buscar as bênçãos de Deus sobre nossa obediência, mas não devemos esperar que Ele abençoe a desobediência. Isso significa que a oração deve ser... Isso significa que a oração não deve ser antinomiana, ou seja, deve respeitar a lei de Deus e reconhecer o julgamento que ela impõe sobre o pecado. A graça de Deus também opera dentro desse contexto da lei. Quando um pecador se arrepende e aceita a graça de Deus, ele reconhece o julgamento da lei sobre o seu pecado. A graça não anula a lei, mas a cumpre ao perdoar o pecador com base no sacrifício de Cristo, que satisfez as exigências da lei. Elias, como um homem justo, compreendeu essa dinâmica e orou de acordo com a vontade de Deus e sua lei. A eficácia da oração de Elias é confirmada por Tiago 5:16 a 18, onde Tiago destaca que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Elias orou pela seca para quebrar o poder das falsas autoridades que se levantavam contra o reino de Deus, e sua oração foi respondida, promovendo o reinado de Deus em meio aos inimigos. A oração de Elias é, assim, um exemplo de como a intercessão deve ser feita, sempre em conformidade com a lei e os propósitos do reino de Deus, buscando sua justiça e sua verdade sobre a terra. A preocupação central da lei e dos profetas no Antigo Testamento sempre foi o reino de Deus. Os juízes em Israel, apesar de não serem formalmente reis, eram considerados como governantes sob a autoridade de Deus, e seu papel tinha uma dimensão régia. Ellison observa que o termo hebraico shopet, traduzido como juiz, era o mesmo que os fenícios usavam para designar seus reis, o que indica que a função de governar o povo nunca foi algo contrário à vontade de Deus. Na verdade, o problema começou quando Israel, em vez de aceitar a realeza de Deus sobre eles, quis se conformar aos padrões humanos e escolheu um rei terreno, rejeitando assim a soberania direta de Deus.
O ponto central de 1 Samuel 8 é justamente que a escolha de um rei humano, como Saul, significaria submeter-se a uma lei humana, que inevitavelmente traria injustiças e opressões. Deus advertiu que o resultado de sua escolha seriam os males e as iniquidades de um governo feito por homens, em contraste com a perfeita justiça do reino de Deus e sua lei. Os profetas, ao longo da história de Israel, não apenas advertiam o povo, mas traziam à tona acusações específicas de como a nação e seus reis haviam violado a lei de Deus, apontando sempre para a necessidade de retorno à aliança e à obediência. A ideia de separar a lei dos profetas é, portanto, uma impossibilidade. A lei de Deus permeava todas as mensagens proféticas, assim como a umidade é inseparável da água. Sem a lei, os profetas não teriam base para suas denúncias e para os julgamentos que proferiam em nome de Deus. Eles constantemente chamavam o povo e seus governantes a se submeterem à soberania divina e à sua justiça, revelada na lei. Assim, a função profética era, em essência, um esforço contínuo de realinhar Israel com o reino de Deus, onde a lei divina era o padrão absoluto. A relação entre a lei de Deus e a propriedade privada é uma questão complexa e frequentemente mal compreendida. É fundamental entender que a lei não pode ser dissociada de Deus sem que sua essência seja corrompida. Atualmente, vemos uma defesa vigorosa da propriedade privada, principalmente entre conservadores, mas muitas vezes essa defesa é feita sem uma consideração adequada das leis de Deus, como o princípio do dízimo, que reconhece que a terra pertence ao Senhor, como é dito em Salmos 24:1. As Escrituras afirmam que toda a terra é do Senhor e, portanto, deve estar sujeita à sua autoridade e aos seus princípios. A propriedade privada, que ignora a propriedade privada, essa concepção defendida hoje, que ignora a lei divina, corre o risco de se tornar uma maldição, resultando em um isolamento do indivíduo em sua propriedade, cercado por um mundo caótico e sem a regulação moral da lei de Deus. Essa perspectiva leva a uma sociedade em que a desconfiança e a hostilidade permeiam as interações humanas. Alternativamente, uma sociedade comunista que busca a propriedade comum também falha ao não promover a harmonia verdadeira entre os indivíduos. A perda da relação com Deus e sua regeneração é a raiz do problema, e nenhuma forma de arranjo econômico pode suprir essa ausência. Por outro lado, entre aqueles que foram regenerados pela fé, diversas formas de organização econômica podem prosperar. Um exemplo notável são os ruteritas, que praticam uma forma de comunhão onde possuem bens em comum, mas fazem isso de maneira voluntária e fundamentada na fé.
eles demonstram que a fé, e não a mera propriedade, é a força motriz por trás do sucesso e da prosperidade. Pelo menos há alguns anos. Embora a Bíblia reconheça a propriedade privada como um princípio ordenado por Deus, ela também nos ensina que essa estrutura não é por si só a fonte de bênção. A verdadeira bênção decorre da regeneração e da relação correta com Deus. Além disso, o modelo Rutherita não é uma violação do conceito de propriedade privada, pois sua estrutura é baseada na vontade dos indivíduos que optam por compartilhar seus bens, o que é um sistema diferente de um sistema de socialismo estatal. A multiplicidade de proprietários não implica socialismo, ao contrário. Pode coexistir com a propriedade privada, desde que respeitada a escolha individual e a liberdade dos participantes. A questão da propriedade, seja ela múltipla ou exclusiva, não é mais bem sucedida quando Deus é excluído da equação. Em muitas cidades, a propriedade individual está cada vez mais ameaçada por forças ilegais, um desafio que também se aplica aos proprietários de condomínios. Nestes casos, mesmo a presença de um segurança na entrada não garante proteção contra infiltração de influências malignas. De maneira similar, muitas vezes a maior ameaça aos proprietários individuais vem de dentro de suas próprias casas, com filhos e filhas que vivem sem a orientação da lei divina. É evidente que a lei de Deus não pode ser dissociada da própria essência de Deus, pois, ao fazer isso, a lei perde suas raízes e, inevitavelmente, se torna ineficaz. Os profetas, em sua mensagem, sempre apresentaram uma lei que está profundamente enraizada no caráter e na soberania de Deus, ressaltando que a lei não é uma entidade isolada, mas sim a expressão da vontade do Deus vivo. Essa relação íntima entre a lei e Deus é fundamental para a sua validade e eficácia. Sem essa conexão, a lei se torna estéril e sem propósito. A presença de Deus e sua soberania são essenciais para garantir que a lei não apenas exista, mas também tenha a capacidade de governar e transformar a vida de seu povo. Ao concluir este vídeo, fica claro que a lei e os profetas são duas faces de uma mesma realidade, o governo de Deus sobre o seu povo e o mundo. A lei de Deus estabelece os parâmetros da aliança e define o comportamento ético e moral exigido de seu povo. Os profetas, por sua vez, chamam continuamente o povo de volta à obediência e apontam para o juízo divino quando essa aliança é violada. Assim, não podemos entender a mensagem profética sem a lei, nem a lei sem o testemunho profético, que exige sua observância. Ambos estão unidos no propósito de revelar o reino de Deus e de restaurar a criação à ordem divina. O desafio que permanece é o mesmo para nós hoje. Como povo de Deus, somos chamados a viver sob sua lei, com a advertência e o encorajamento dos profetas, mantendo o foco no reinado soberano de Deus sobre todas as coisas. Bem, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilhe, comente e até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção e até mais.